No dia 19 de abril, celebramos a memória litúrgica do Papa São Leão IX, o 152º Papa da Santa Igreja Católica, reformador do conturbado século XI, que ainda, em vida, foi chamado como o Peregrino Apostólico. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. O século XI foi uma das piores páginas de toda a longa história eclesiástica. Haja vista que naquele tempo o trono de São Pedro se encontrava nas mãos das mais ricas famílias romanas e, acreditem, das prostitutas, que se haviam convertido em amantes dos pontífices e dos cardeais. Bento IX, por exemplo, devido à influência de sua família, ele era sobrinho dos papas Bento VIII e João XIX. Foi eleito papa pela primeira vez quando contava apenas os 11 ou 12 anos de idade, no ano de 1032. Ele ficou no poder por muito tempo, do dia 1º de agosto daquele ano até exatamente 16 de janeiro de 1045, quando foi deposto por sua devassidão e por sua declarada falta de fé, sendo expulso da cidade eterna pelos próprios fiéis. No lugar de Bento foi eleito como Papa Giovanni de Crescenzi, bispo de Sabina, que assumiu o nome de Silvestre III. Silvestre, porém, governou a Santa Igreja por cerca de apenas 80 dias, pois os condes de Tusculum logo o destituíram para promover, uma vez mais, seu afilhado, o imoral Bento IX, que recuperou a sede pontifícia no dia 10 de abril. Menos de um mês depois, Bento, ao qual São Pedro Damião, em sua obra Liber Gomorrianus, se referiu como sendo um demônio do inferno dissimulado de sacerdote. Literalmente vendeu a autoridade petrina a um de seus primos, um padre pio chamado Giovanni Gratian Pierleone, que se tornou papa no dia 1º de maio, quando assumiu o nome de Gregório VI. Gregório tentou moralizar a vida escandalosa da grande maioria do clero católico. No entanto, devido ao seu carisma reformador, ele acabou fazendo inimigos poderosos, que o obrigaram a renunciar ao papado 233 dias depois, em 20 de dezembro de 1046. Gregório foi substituído pelo alemão Suidiger von Morsleben, bispo de Bomberg, que ficou conhecido como Papa Clemente II. Por ordem do imperador Henrique III, o Conselho de Sultre havia declarado oficialmente depostos os papas Bento IX e Silvestre III. Na mesma esteira de Gregório VI, Clemente trabalhou pela reforma da Igreja até que veio a morrer envenenado menos de um ano depois, no dia 9 de outubro do ano 1047. Foi quando, pela terceira vez, escoltado pelos condes de Tusculum e aproveitando-se da confusão que se havia generalizado na Igreja, Bento IX se apoderou do Palácio de Latrão, a residência papal, e reassumiu o trono de São Pedro. O imoral e assassino pontífice permaneceu no poder por outros 282 dias, até que foi afugentado de uma vez por todas em julho do ano 1048 pelas tropas do exército germânico. No lugar de Bento, o imperador Henrique III colocou Popo, bispo de Brechem, que se tornou papa com o nome de Dámaso II, que, no entanto, faleceu 23 dias depois, no dia 9 de agosto, vitimado pela malária. Enquanto toda essa história se desenrolava, cresceu na cidade de Toul, na França, o jovem Bruno de Egesheim d'Augsburg, nascido no dia 21 de junho do ano 1002, em Egesheim, na Alsácia, naquele tempo pertencente à Alemanha. Ele pertencia à nobreza, pois era parente próximo do imperador, por parte de pai, que se chamava Hugo. Sua mãe, Eilevide, muito provavelmente também era de berço nobre ou rico, pois era conhecida por ser poliglota.
De berço cristão e muito piedoso, Bruno foi confiado pelos pais, ele contava na época apenas os 5 anos de idade, aos cuidados do bispo de Toul, Bertoldo, que, por sua vez, confiou o menino à instrução de seu primo Adalberto. Bruno herdou dos pais a piedade, devotando-se especialmente ao canto litúrgico. É óbvio que o ambiente religioso exerceu uma forte influência em seu coração, de modo que ele era ainda adolescente quando se decidiu pela carreira eclesiástica. Antes, porém, de ser investido de qualquer autoridade, enquanto visitava os pais em sua cidade natal, Bruno se viu acometido de uma grave toxemia que quase o levou à morte. A toxemia é a intoxicação causada pelo acúmulo de toxinas no sangue em decorrência do mau funcionamento de algum órgão, como o rim ou o fígado. No caso de nosso santo, ele certamente havia sido mordido por algum réptil. Certo dia, em sua agonia, que pensou ser a derradeira, Bruno rogou a misericórdia de Deus para que lhe desse vida e saúde, pois o que mais queria era poder dedicar-se à igreja e à reforma dos costumes naqueles tempos tão sombrios para a fé. O rapaz então foi agraciado com uma visão na qual São Bento de Núrcia, o fundador do mosteiro de Monte Cassino, lhe tocou na cabeça com uma cruz, restituindo-lhe as forças. Com efeito, ao acordar de seu transe, Bruno se sentiu plenamente curado, convencido de que Deus o havia designado para uma missão muito especial em razão do que o salvou das garras da morte. Quando terminou seus estudos, Bruno foi designado pelo bispo de Toul como cônego da igreja de Saint-Étienne no ano 1017 e pouco tempo depois ele foi ordenado diácono. Nesta condição, no ano 1026, o rapaz foi colocado à frente de um grupo de soldados mandado à Itália pelo imperador Conrado II para sufocar algumas rebeliões na região da Lombardia. Nessa ocasião, faleceu Erimano, bispo de Toul, sucessor de Bertoldo. O povo fiel e mesmo os padres da diocese escolheram Bruno para ocupar a sé vacante, embora ele fosse ainda muito jovem, era contudo muito dedicado e carinhoso, inteligente e diplomático. Quando ainda estava na Itália, ficou sabendo de sua eleição. Bruno aceitou o encargo de bom grado, pois considerou ser aquela a missão para a qual Deus o havia chamado há alguns anos. Entronizado na festa da Ascensão do Senhor no ano de 1027, o jovem bispo logo cuidou de organizar e de moralizar o seu clero, propondo uma vida mais austera e simples, na prática tanto quanto na teoria. Ele também se dedicou a restaurar a vida religiosa consagrada, especialmente tendo em vista o movimento que ficou conhecido como Reforma de Cluny. 21 anos se passaram. No dia 9 de agosto do ano 1048, faleceu o Papa Damaso II, como dissemos há pouco. A Igreja do Ocidente encontrava-se um caos, enquanto a do Oriente, chefiada pelo Patriarca de Constantinopla, se distanciava cada vez mais jurídica, litúrgica e disciplinarmente de Roma. Na disputa pelo trono de São Pedro, as famílias ricas propuseram seus candidatos. Aqui convém lembrar que o abominável Bento IX ainda vivia e ele estava à espreita aguardando uma oportunidade para novamente usurpar a sede pontifícia, pois considerava inválida sua deposição. Silvestre III também ainda vivia, mas ele aceitou sua deposição e voltou a ocupar o bispado de Sabina, não oferecendo nenhum risco à unidade da igreja. Foi quando, na Dieta de Worms, o imperador Henrique III escolheu para suceder o falecido Papa, seu primo, Bruno, bispo de Tours, então com 46 anos de idade. O jovem prelado tentou resistir à decisão imperial, mas não teve como se desobrigar do munus que praticamente lhe foi imposto. Em sua viagem para Roma,
onde haveria de ser coroado com o 151º sucessor do apóstolo São Pedro, Bruno se deteve uns dias no mosteiro de Cluny, onde convenceu o jovem monge Hildebrando a acompanhá-lo. E este é um detalhe muito importante, pois no ano de 1073, Hildebrando seria eleito Papa com o nome de Gregório VII e também ele seria canonizado posteriormente. Foi no dia 12 de fevereiro do ano 1049 que Bruno de Exheim-Dogsburg passou a se chamar Leão, o nono de seu nome, quando o clero e o povo romano ratificaram a escolha de Henrique. Por difíceis 5 anos e 66 dias, Leão governaria a Santa Igreja, num período marcado por corrupção e relaxamento dos costumes, pelo descaso para com os ritos sagrados e, acreditem, por assassinatos, mesmo entre os eclesiásticos. Assim, pois, que se viu investido do poder pontifício, o novo Papa convocou um sínodo em Roma para tratar mais especificamente do celibato dos padres e dos bispos, muitos dos quais possuíam amantes e mantinham prostitutas. Ele também cuidou de erradicar o péssimo costume da simonia, quer dizer, da venda de cargos eclesiásticos, que era muito rentável na época, de modo que qualquer um podia literalmente comprar o título de bispo e ocupar uma posição de destaque no corpo místico de Cristo. Convencido de que não bastava simplesmente escrever decretos e despachá-los de Roma, Leão IX cuidou de visitar inúmeros lugares a fim de fazer valer sua autoridade. Muitos do clero, obviamente, o odiaram, pois seu pontificado significava o fim de diversos privilégios. O povo, no entanto, o venerava por onde ia, pois, apesar de ser o príncipe dos apóstolos, era um homem humilde, muito acessível. Em seu movimento de reforma da Igreja, Leão convocou e presidiu, num curto espaço de tempo, ao menos 12 concílios. Ele promoveu o canto litúrgico e a pregação evangélica e também cuidou de excomungar, no ano de 1050, a heresia de Berengário de Tours, mestre-escola da Catedral de Chartres, que negava a transubstanciação, ou seja, a presença real de Jesus nas espécies consagradas do pão e do vinho. Leão mereceu com toda razão ser chamado Peregrinos Apostólicos, ou seja, peregrino apostólico, pois, por pelo menos 2 vezes, ele cruzou como Papa os Alpes que separam a Itália do restante da Europa, ora para visitar as paróquias e as principais dioceses, ora para argumentar e promover a paz, como quando serviu de ponte entre Henrique III, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e André, rei da Hungria. A Itália daquele tempo também não era unificada como hoje, pois os interesses de muitos poderosos dividiram-na em diversos pequenos reinos que guerreavam entre si e promoviam muita pobreza, sofrimento e morte. Na luta pacífica pelos territórios do sul da Itália, Leão conseguiu acrescentar aos estados pontifícios a região de Benevento e algumas outras terras, aumentando assim o poder temporal dos pontífices romanos. No entanto, os normandos se encontravam instalados ali, devastando as terras e saqueando as igrejas e os mosteiros, promovendo a mais completa desordem. Foi então que, em 1053, o Papa perdeu a paciência em tentar uma conciliação pacífica e improvisou um pequeno exército e montou num cavalo, indo pessoalmente guerrear contra os estrangeiros. Mas ele não contava com a grande força dos 3.000 soldados de Roberto Guiscardo, e na Batalha de Civitate, que foi travada no dia 18 de junho, ele acabou sendo capturado e preso. Os normandos, é verdade, consideravam-se cristãos, pelo menos ao seu modo. Assim, pois, quando conseguiram capturar Leão, se ajoelharam diante dele em reverência antes de levá-lo como prisioneiro
para Benevento. Naquela época, o pontífice foi muito criticado, inclusive por São Pedro Damião, pois, segundo o doutor da Igreja, o Papa devia se ocupar das questões espirituais, da reforma dos costumes e deixar as batalhas temporais para os príncipes deste mundo. Seja como for, depois de algum tempo, em março do ano 1054, Leão conseguiu negociar sua liberdade, reconhecendo o direito dos normandos no sul da Itália, enquanto Benevento lhe seria concedida. Enquanto ainda estava preso, Leão IX ficou a par da complexa situação que se havia instaurado em Constantinopla, onde a Igreja do Ocidente foi formalmente acusada de heresia. De fato, o então patriarca do Oriente, Miguel I Celulário, aproveitando-se da desventura de Leão e do seu desprestígio por ter sido capturado pelos normandos, reuniu seus asseclas e protestou pelo reconhecimento solene de sua igualdade ao patriarca de Roma. Não bastasse, naquele tempo era debatido a questão da procedência do Espírito Santo. O Oriente rezava em grego: o creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai. O Ocidente, no entanto, acrescentando ao credo niceno-constantinopolitano uma reflexão atribuída a Santo Agostinho de Hipona, rezava em latim o credo: Spiritum Sanctum Dominum et Vivificatem, qui et Patri Filioque procedit, ou seja, creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e etc. Este artigo, que ficou conhecido como a Cláusula Filioque, se tornou um espinho na comunhão entre as duas igrejas, entre o Ocidente e o Oriente. Além do mais, convém observarmos que naquele tempo o Ocidente era quase todo ele governado por dois alemães, pelo imperador Henrique III, que era natural da Franconia, no norte da Baviera, e pelo Papa Leão IX, que, como dissemos, nasceu na Alsácia, região antes abrangida pela Alemanha, hoje pela França. Esta aliança entre o Papa e o Imperador, portanto, provocava muita desconfiança no Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, que tinha por capital a cidade de Constantinopla, hoje chamada Istambul, na Turquia. Para piorar, os ânimos entre os imperadores do Oriente e do Ocidente se acirraram bastante depois de uma peleja pela jurisdição sobre os búlgaros e sobre algumas regiões do sul da Itália, bem como sobre a ilha da Sicília e sobre a diocese da Salônica, na Grécia. Quando Leão IX foi feito prisioneiro dos normandos, o ambicioso Miguel Celulário, portanto, se aproveitou de sua fraqueza para encorajar todos contra ele. Leão tentou argumentar a paz com Constantinopla e até se dedicou a aprender grego, a fim de entender com mais propriedade o debate em torno da cláusula Filioque. Ademais, ele sabia que a qualquer momento o Oriente poderia simplesmente declarar sua independência, como se fosse uma nova igreja. Ele enviou, pois, seus emissários ao Oriente munidos de uma carta enérgica, mas amigável, na qual falava em favor da unidade. Os plenipotenciários pontifícios, no entanto, dentre os quais o cardeal Humberto de Silva Cândida Moyenmontier, assim que chegaram a Constantinopla, se desentenderam com os bispos orientais, pois eram pouco diplomáticos e tão teimosos quanto aqueles. Por conseguinte, no altar da Basílica de Santa Sofia, depois de diversas entrevistas e disputas públicas com o imperador e com o patriarca oriental cardeal Humberto, em nome do Papa Romano, proferiu uma sentença de excomunhão contra Miguel Celulário e contra todos os que comungaram com ele. Miguel, por sua vez, não tardou em retribuir a excomunhão, declarando definitivamente sua separação com Roma, sucedendo-se exatamente o que o Papa tanto queria evitar. O movimento de separação entre o Patriarcado de Roma e o de Constantinopla ficou conhecido como Cisma do Oriente.
Em Roma, o Papa Leão IX não chegou a ter conhecimento do que havia acontecido em Constantinopla, pois, tendo sido libertado pelos normandos em março do ano 1054, ele faleceu um mês depois, no dia 19 de abril. Em sua última agonia, pressentindo seu fim, o romano pontífice pediu seu leito e o que a saúde preparasse para conter seu corpo fossem levados para dentro da Basílica de São Pedro e que fossem colocados diante do altar-mor, um do lado do outro. Ali, muito serenemente, ele rendeu sua alma a Deus, contando apenas os 52 anos de idade. Assim que a notícia do falecimento de Leão correu por toda a Roma, muitos lamentaram sua partida. O então abade do Monte Cassino, chamado Desidério, inclusive declarou publicamente: "Os céus se abrem para receber o pontífice que o mundo não era digno de possuir. A glória dos santos lhe pertence." Com efeito, apenas 33 anos depois de seu falecimento, quer dizer, no ano de 1087, Leão IX foi declarado santo por um papa também santo, o beato Vítor III. Não podia ser diferente, pois nada menos que 70 curas milagrosas foram atribuídas à intercessão dele, isso apenas nos primeiros 40 dias de sua morte neste mundo. Por mais que a reforma gregoriana tenha recebido este nome em honra de seu principal representante, o Papa São Gregório VII, São Leão IX foi inscrito na lista dos papas do movimento, cabendo aqui observar que Gregório é o mesmo Hildebrando de Cluny que o jovem Bruno de Gegsheim levou consigo para Roma para que o ajudasse a moralizar os costumes. Nós, especialmente hoje, quando veneramos, rogamos que dos céus São Leão IX nos alcance de Cristo sua mesma coragem e fidelidade ao Evangelho. Como ele, sejamos leões no anúncio da única palavra da salvação, rugindo como feras aos quatro cantos da terra, que apenas em Cristo se encontra a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que São Leão IX governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. São Leão IX, rogai por nós.